Olá, boa noite! Estamos aqui mais uma vez para o nosso Sem Tabus. Bem-vindo e bem-vinda. É bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar de um tema que é delicado. Passa pela submissão da mulher e a violência. Nos tempos de agora, mais do que nunca, isso tem sido palavra da vez. Violência, submissão, abuso, agressão e, na verdade, palavras que estão em voga justamente para questionar por que a mulher, por que contra ela, por que historicamente, culturalmente, a mulher é alvo de violência, de agressão, de abuso, mesmo em dias tão pós-modernos. O que dizer disso também dentro de casa, especialmente na casa de pessoas cristãs, de famílias cristãs. Então, essa conversa de hoje tem o seu lado tenso, de lidar com essa realidade, de compreendermos o resultado da violência doméstica, dos abusos cometidos e levando em consideração principalmente a figura feminina e a Bíblia. Aqui nós estamos num contexto cristão, religioso. O que a Bíblia diz? Por que nós nos apegamos às palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que a mulher deva ser submissa ao marido? Isso reforça, então, um quadro de abuso e violência contra a mulher? Então fica aqui com a gente no Sem Tabus de hoje. Os meus convidados hoje são dois. O primeiro deles, pastor Denis Morgan. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Darleide. Satisfação estar aqui com você mais uma vez. Obrigada, pastor. Acompanhado da psicóloga Vanessa Barbosa, pela primeira vez aqui no nosso programa. Muito bom recebê-la. Boa noite. Boa noite, Darleide. Boa noite, pastor. Boa noite. Aos nossos espectadores, agradecemos o convite. É um prazer. Muito obrigada. Falar de um tema não tão fácil, não tão simples, nem do ponto de vista da psicologia, porque há muito que se ver nesse quadro de abuso e violência para se resolver num programa só. Também tem a sua atenção nos aspectos religiosos da fé. Há muita crítica, pastor, a algumas falas, a alguns episódios que a Bíblia nos traz em que parece colocar a mulher em situação de diminuição, de desvalor dela enquanto comparada ao homem. O que dizer sobre? Certamente há muita crítica com relação a isso, mas é uma falta de entendimento da interpretação bíblica. Deus criou o homem e a mulher e de maneira alguma Deus criou um para colocar em detrimento do outro. Desde o início, o texto de Gênesis, quando fala que Deus extraiu uma costela de Adão e formou dela a mulher, ele trouxe para o homem, desde o início, ambos estão em patamar de igual valor. A Bíblia não discute o valor do ser humano, dizendo que um é mais importante do que o outro. A Bíblia discute o posicionamento. Qual é a posição que o homem ocupa na sociedade e na família e qual é a posição que a mulher ocupa na sociedade e na família. A Bíblia não faz juízo de valor, dizendo que um é maior ou mais importante do que o outro. A Bíblia trata papéis. Essa mistura de entendimentos, de valor e de papéis, coloca a Bíblia como sendo negativa em relação às mulheres. Mas é só uma questão de entendimento, de interpretação. E faz muito sentido nós termos essa compreensão justamente a partir do berço, da criação, de quando homem e mulher se levantam para trabalhar nessa complementação um do outro. Vanessa, do seu lado, enquanto psicóloga, quando eu te peço para falar sobre esse tema, do lugar da mulher nesse quadro, você tem em mente, antes de tudo, dizer o quê? Eu acho que é um papel de complementariedade, né? E aí eu talvez faria um ajuste aí quando se fala submissão, se você for na definição exata da palavra sub, né? Mas se você conseguir olhar a palavra por um outro aspecto, pode ser submissão. Está sob uma missão. Então, se eu compreender que eu estou com o meu companheiro, a missão de, então é dois. Ninguém vai numa missão sozinho, né? Entendo.
Então, diante da proposta de falarmos hoje sobre submissão feminina, por esse prisma bíblico, nós também queremos trazer este entendimento, queremos ampliar essa ideia de que tanto provoca até ressentimentos, raiva. Por que esse texto bíblico, por que essas palavras do apóstolo Paulo estão aí dessa maneira? E muitas de nós, mulheres cristãs, têm dificuldade de compreender isso. Então, ao ouvirmos a respeito de como é o plano da criação, nós também devemos considerar que ao longo da Bíblia, da história, ou das histórias contadas na Bíblia, temos o contexto histórico. E historicamente, vamos ver episódios muito claros e que mostram que em algum momento essa mulher que foi criada em igual lugar com o homem, parece que tiraram dela esse lugar. O que houve, pastor? É lógico, nós não estamos num ambiente perfeito. Nós estamos num ambiente de pecado. Deus criou o homem e a mulher perfeitos, num jardim de paz, de harmonia uns com os outros, harmonia com o ambiente, harmonia com os animais. Mas o pecado entrou no mundo. E Deus tinha um plano ideal. Ideal não no sentido de inatingível, mas ideal no sentido de que seria muito bom se o homem e a mulher vivessem nele. Desejável. É desejável. Deus criou a mulher, apresentou para Adão e Adão disse, agora sim, é disso que eu estou falando. É osso do meu osso, é carne da minha carne. E aí Deus disse, ela será para você uma auxiliadora que lhe seja igual, que lhe seja idônea. Então, ela vai auxiliar você, Adão. Qual é o papel de Adão aqui na terra enquanto homem, enquanto chefe de família? Ser o cabeça do lar, ser o sacerdote, ser o administrador de sua casa, e a sua esposa, Eva, auxiliaria nesse papel. O pecado entrou no mundo e mudou a forma do homem e da mulher pensar. Então, com o pecado veio a violência, com o pecado veio a forma abusiva de se expressar e por conta disso, as pessoas acham que a Bíblia é que deu origem às situações ruins que a mulher enfrenta. Mas não foi a Bíblia que deu origem. Nenhum escritor bíblico autorizou qualquer forma de abuso ou violência. O pecado fez isso. A gente tem que saber separar. Isso é culpa do pecado, não do escritor bíblico. A origem, que é Gênesis, diz que a mulher foi criada com valor igual ao homem. E o pecado desvirtuou o plano de Deus. E aí você tem Paulo que falando sobre submissão, você tem Pedro falando sobre submissão, você tem Tito falando sobre submissão, porque alguma coisa mudou ao longo da história. Os judeus, tendo em vista que o homem fora criado primeiro, começaram a pensar que o homem era mais importante, era melhor e maior que a mulher. E aí eles começaram a proibir que as mulheres falassem, por exemplo, em público, que elas aparecessem sozinhas em público, isso no desenvolvimento histórico. Sim. Mas você vê em Jesus e Jesus quebra esse paradigma que os judeus construíram. Isso não é bíblico, isso é cultura judaica. Isso é desenvolvimento da história da humanidade. Jesus quebrou tudo isso ao conversar com as mulheres em público, ao curá-las, ao tocá-las, não é? Ao permitir que fosse tocado por elas. Então, por que as pessoas não analisam o comportamento de Jesus? Exato. Ele veio para colocar a mulher numa posição original, a que ele havia projetado desde o início. E por que não lembrar, enfatizar e viver o mandamento de homens, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então, o apóstolo Paulo, mesmo que disse mulheres sejam submissas, disse também respeite, mas ele se volta para o homem e diz assim, olha, coube a você a parte mais difícil, você é obrigado a amar. E obrigado que eu digo, é seu papel, é seu dever enquanto homem amar, cuidar. Que é justamente isso que tem faltado. Não é que tem faltado submissão da mulher, é que está faltando amor de homem, cuidado de homem. E por favor, vou lembrar outra vez, não é nenhum discurso marxista, não é nenhum discurso do mimimi, daqui, da colar, de a mulher, coitadinha, pobrezinha. Não, é de um fato que se dá ao longo da história. Mas o resgate do evangelho é cada um como propriedade ou como alvo do amor de Deus. Eu ia usar a expressão propriedade exclusiva do amor de Deus, sabe? Amado homem e amada mulher do coração de Deus.
E agora eu volto aqui para trazer essa questão para você, Vanessa, como psicóloga. Qual é o resultado de uma vida submissa à violência, de uma vida submissa ao abuso, de uma vida submissa, especialmente se nós estamos falando de uma mulher, dada a sua constituição de afeto, enfim, de a mulher ter características muito peculiares. Qual é o resultado de uma vida de abuso, de agressão, de violência? Diversas são as consequências, né? Uma delas é a perda de uma identidade, que ela é construída ao longo do tempo, que caracteriza como você compreende você como indivíduo, né? Que é composta de valores, que é composta de crenças, e ao longo do tempo, a partir do momento que ela é colocada diante dessa situação de agressão, é reforçado a cada momento para ela que ela não tem esse valor. Ela não tem esse valor. É possível você barrar isso? Até mas a grande exposição, com a frequência, vai minando essa mulher. Em um dado momento é possível haver as introjeções, que é quando você coloca dentro de você o conteúdo que o outro está colocando e que não é seu. E aí a importância de você conseguir diferenciar isso, né? E identificar o quanto antes. Porque o quanto você protela a questão de se posicionar diante da situação, maior é o abuso, né? E por trás do abusador tem alguma patologia, então maior é reforçador para ele, e para ele é um reforço negativo, né? É um reforço negativo, mas ele continua fazendo porque você mantém o comportamento dele através do seu não posicionamento. E a violência se dá num ciclo, não é? Num ciclo. É um que suporta, o outro que ofende, um que aceita e o outro que continua. E nesse ciclo a coisa continua sendo adoecedora para os envolvidos todos, família como um todo. E aí desenvolve nesse ciclo o adoecimento e a dificuldade cada vez maior de sair disso. Sim, sim. A concepção de que onde eu estou, né? A primeiro momento que a gente percebe nos relatos das mulheres é que elas se colocam como, não está acontecendo isso. Não, eu acho que não, né? E tenho percebido também uma certa dificuldade dessas mulheres de compreender o que é uma agressão. No geral, elas se posicionam como precisa haver uma coisa mega, para que ela consiga trazer essa consciência. A princípio, vem muito forte os valores do que eu construí como família, e que é importante? Né? Claro. Mas nesse momento é muito mais forte, é o que eu tenho percebido das experiências. Tem a violência, nesse ciclo tem a violência que acontece, os abusos que acontecem no tempo de namoro, no tempo em que as pessoas ainda estão livres, né, para terminarem um relacionamento, mas elas já estão se permitindo e também não percebem que elas têm a possibilidade de sair desse ciclo vicioso de violência. Sim. Que pode vir de que formas? Gritos, xingamentos, o que seria, assim, para conseguirmos identificar? Controle, né? É aquele que precisa saber onde ela está a todo momento. É aquele que controla a roupa que ela usa. É aquele que, se ela não estiver perto, ele ele se sente um pouco desconcertado. E engraçado como ele também se sente desconfortável com a situação, ao ponto da mulher achar que não é bem aquilo. Né? Então talvez não seja, porque afinal de contas ele demonstrou um certo cuidado. Então passa-se até uma sabotagem da parte, né, dela para consigo. Não, mas ele está me solicitando muito porque ele está cuidando. Ela justifica, né? Ela justifica algo que, na verdade, se ela tivesse uma consciência disso maior, ela identificaria. E aí eu faço aqui uma ressalva de que, olha a importância de nós prepararmos os nossos filhos, para eles conseguirem identificar que isso não está bem. E como é que a gente começa preparando esses filhos?
quando eu educo eles de uma forma diferenciada, no sentido de no convívio em casa. Como é o meu convívio? Qual é o tom da minha fala em casa? Né? Porque quando a gente fala de agressão é tão amplo, né? Então, qual é o tom? Como é que eu me comunico com o meu parceiro? Como é que eu disciplino os meus filhos? E aí eu lembro dos livros da nossa autora Ellen White, que ela diz que nosso tom tem que ser de amor. Então, você está dizendo que, às vezes, nós estamos ensinando linguagem de violência e agressividade já na relação pais e filhos. Sim. Talvez nós tenhamos homens e mulheres despreparados para identificar o que seja um abuso, uma agressão, porque eles não reconhecem aquilo como algo estranho, já que lhe é familiar no seu contexto relacionado aos pais e filhos. Seria nesse sentido. Pastor, que trabalha como líder de famílias na Igreja Adventista, que tem contato, inclusive por ser um pastor exclusivamente, é alguma coisa que se vê. Pais também que são muito violentos, abusivos, agressivos com os filhos, sem se darem conta de que eles estão iniciando um ciclo de violência. Sim, nós somos produto do meio, lógico. Os nossos filhos vão manifestar exatamente aquilo que nós somos. E não tem nada mais triste para nós como pais do que ver refletido nos filhos nossos piores comportamentos, nossos piores defeitos. Nenhum pai gosta disso. A gente sempre espera deixar para os nossos filhos o melhor de nós. Nem sempre a gente consegue. A violência é um produto do meio. Homens e mulheres se expressam de modo diferente. Até pela estrutura que ambos foram formados. A mulher, ela tem mais força na palavra. É difícil você vencer uma mulher num debate, num diálogo. A mulher vai falar cerca de 20.000 palavras por dia. Um homem jamais vai conseguir vencer uma mulher num debate, num diálogo. Então, ela pode ser abusiva nas palavras. Ela pode coagir um homem, ela pode pressionar um homem, sem, contudo, perceber que está sendo abusadora. Já o homem não. O homem ele vai abusar na força física. Ele foi formado assim, essa é a sua estrutura. Ele não é do diálogo, ele é de soluções práticas, de soluções rápidas. E por isso é muito tentado à violência. Talvez ele nem percebe que é assim. A maioria das pessoas não estudam a si mesmas, né? Não fazem uma autoanálise para se conhecer, né? E cometem atos de violência até mesmo sem perceber, ou querendo mesmo, intencional. É tudo uma questão de você cumprir o plano de Deus. Nós estamos trabalhando aqui as distorções do plano de Deus. Nunca foi plano de Deus que isso ocorresse no ambiente familiar. Deus criou homem e mulher para viver em perfeita harmonia. A submissão que é pedida através do apóstolo Paulo, e de Pedro, e de Tito, e do próprio Jesus, a submissão que se pede aqui é mútua. Porque o texto que você citou, de Efésios 5, ele começa falando, sede vós igualmente submissos no ambiente da igreja, no ambiente familiar, no ambiente da sociedade. E depois é que ele fala, vós, mulheres, sede submissa ao vosso marido. Mas antes tem submissão a outros, mútua, né? Mútua. É? Nós Primeiro, vamos para o intervalo e voltamos, que esse ponto é muito interessante. Um outro ponto muito interessante levantado na sua fala é que também mulheres cometem abusos. Por isso eu volto aqui para o ambiente de casa, pais e filhos, onde mãe e pai podem sim ser abusivos e dar início a esse ciclo de violência. E aí a gente retoma essa conversa logo depois do intervalo. Até já.